coisas que era melhor não saber. Algumas verdades sobre o mundo são tão assustadoras que preferiríamos viver na ignorância. Você está pronto para enfrentar 30 fatos surpreendentes que podem mudar sua visão sobre tudo? Então, vamos lá. 1. Em certos momentos, você pode dormir e não acordar. Você vai para a cama todas as noites sem saber que, em alguns casos, você pode simplesmente nunca mais acordar. A apneia do sono é uma condição silenciosa, onde sua respiração para durante o sono, fazendo com que seu corpo não receba oxigênio. Isso pode causar danos irreparáveis ao seu coração e cérebro. E o mais assustador, você pode nem perceber. Muitas vítimas nem sabem que têm apneia até que seja tarde demais. Esse assassino silencioso mata mais pessoas do que imaginamos, especialmente porque muitos consideram isso apenas um desconforto passageiro. Mas no fundo, está muito mais em jogo. Será que você já não está correndo esse risco sem saber? 2. A Terra está mais lenta. Você já percebeu como os dias parecem passar mais rápido com o tempo? Bem, acredite ou não, a Terra está lentamente desacelerando. Este fenômeno, que é praticamente imperceptível no nosso cotidiano, ocorre devido à interação com a Lua, que exerce uma força gravitacional sobre o planeta. Esse processo significa que, a cada século, o dia aumenta 1 milésimo de segundo em milhões de anos. Isso pode resultar em dias de 25 horas. Imagine como a percepção do tempo mudaria, com nossas rotinas completamente alteradas e um relógio que nunca mais será o mesmo. O mais intrigante é que, enquanto a Terra desacelera, nós continuamos seguindo nossa vida como se o tempo fosse eterno, sem saber o que o futuro nos reserva. 3. Existem ilhas de plástico. Em algum lugar no meio do oceano, existe uma ilha de plástico do tamanho de países inteiros, invisível aos olhos humanos, mas aterradora em sua escala. Conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, essa ilha de resíduos flutua por mares, engolindo tudo à sua volta e afetando a vida marinha. Com milhões de toneladas de plástico afundando nos oceanos, parte do que consumimos, de peixes a mariscos, está sendo contaminado por microplásticos. A verdade é cruel. O lixo que descartamos está voltando para nós. E o pior, talvez, é saber que estamos criando um ecossistema distorcido, onde a vida marinha e a nossa saúde estão irremediavelmente conectadas. Quantos pedaços de plástico já não estão dentro de você? 4. O corpo de cristal. Esferas de cristal foram encontradas em locais arqueológicos misteriosos ao redor do mundo, e as lendas que as envolvem são ainda mais enigmáticas. Algumas teorias afirmam que essas esferas podem ter sido usadas por civilizações antigas para manipular o tempo ou até curar doenças. Mas como isso seria possível? O cristal possui uma estrutura perfeita, capaz de armazenar e emitir energia de maneiras que ainda não conseguimos compreender completamente. No entanto, o mais intrigante é que essas esferas continuam desafiando nossas explicações científicas. Será que essas relíquias de cristal possuem segredo que a humanidade está longe de desvendar? E se essas habilidades de fato forem reais, o que mais essas civilizações antigas sabiam que nós ainda não sabemos? 5. Os números de telefone do crime. Quando você diz que acerta os números de telefone, pode estar entrando em um jogo perigoso. Para quem conhece, esses números não são apenas formas de comunicação, mas códigos secretos usados por criminosos para organizar atividades ilícitas. Mas o perturbador é que esses números podem estar mais perto de você do que imagina, escondidos sob a superfície da sociedade comum. A tecnologia moderna tornou esses contatos ainda mais difíceis de rastrear, criando uma rede invisível que cruza fronteiras e cidades em deixar rastros. Como saber quem está por trás desses números e quais atividades estão sendo organizadas sem que ninguém perceba? É um mundo de segredos que pode estar bem mais perto do que você pensa. 6. A última pessoa executada por erro. A pena de morte é um tema controverso, mas há algo ainda mais sinistro quando falamos de erros judiciais. Ao longo da história, houve pessoas inocentes que pagaram com a vida por falhas no sistema de justiça.
Uma dessas histórias envolve a execução de um homem que, anos depois, foi declarado completamente inocente. O erro fatal e irreversível deixou uma marca profunda naqueles que o cercavam. Quantos outros casos como esse ocorreram sem que o público soubesse? A história da última pessoa executada injustamente não é apenas uma tragédia pessoal, mas um alerta para a fragilidade do nosso sistema judicial. Se a justiça falha uma vez, quantas outras vidas podem estar sendo condenadas sem ninguém perceber? 7. O cemitério das máquinas de guerra. Nos campos de batalha, não são apenas as vidas humanas que se perdem. As máquinas de guerra, tanques, aviões e outros veículos militares, muitas vezes se tornam apenas restos enferrujados de uma história violenta. Em locais isolados, conhecidos como cemitérios de máquinas de guerra, essas relíquias de aço e metal estão abandonadas, carregando consigo histórias sangrentas de guerras passadas. Mais perturbador é que, mesmo com o fim das batalhas, esses vestígios podem esconder segredos sombrios. Armas não detonadas, documentos valiosos ou até histórias não contadas sobre atrocidades esquecidas. O que realmente aconteceu nesses campos de guerra? E quem garante que essas máquinas não carregam consigo um pedaço da verdade que ninguém quer que seja revelado? 8. Os crianças índigo em muitas culturas ao redor do mundo. Existem histórias sobre crianças especiais, que nasceram com habilidades extraordinárias. Conhecidas como crianças índigo, essas crianças possuem uma percepção aguçada do mundo e habilidades intelectuais que parecem desafiar a lógica. Algumas pessoas acreditam que elas são a chave para a próxima evolução humana, enquanto outras temem o poder que elas representam. São essas crianças a próxima etapa na evolução da humanidade, ou apenas uma manifestação de fenômenos que a ciência ainda não pode explicar? O que acontece quando essas crianças começam a perceber que possuem habilidades que poderiam mudar o mundo? A linha entre a genialidade e o sobrenatural é tênue. A essas crianças podem ser o ponto de inflação que nossa sociedade ainda não está preparada para entender. 9. O caso Interkaifeck. Em 1922, uma família inteira foi brutalmente assassinada em uma fazenda isolada na Alemanha. O mais estranho dessa história é que o assassino parece ter permanecido na casa durante dias após o crime, vivendo entre os corpos da família. O caso de Interkaifeck, envolto em mistério, com teorias que vão desde um assassino desconhecido até a hipótese de um ato sobrenatural, porque ninguém ouviu nada. Como alguém poderia permanecer escondido na casa por tanto tempo? Até hoje o caso permanece sem solução, com cada novo detalhe revelando mais perguntas-respostas. O que realmente aconteceu naquela fazenda isolada? A verdade ainda nos escapa, como se algo estivesse tentando mantê-la enterrada. 10. O gás tóxico em sua casa. Em algum lugar debaixo de seus pés, pode estar uma ameaça invisível que você não consegue perceber. O radônio, um gás radioativo que se infiltra em nossas casas sem ser detectado, é uma das principais causas de câncer de pulmão, e você pode estar respirando ele todos os dias, sem saber. Esse assassino silencioso vem do solo, e não pode ser visto, sentido ou cheirado, mas seu impacto na saúde é devastador. Você pode viver em uma casa tranquila, sem nunca perceber que está vivendo em um campo de batalha contra sua própria saúde. E o pior, quanto mais tempo você passa exposto ao radônio, mais grave se torna o risco. Será que a sua casa é um lugar seguro, ou está mais próxima de um terreno perigoso do que você imagina? 11. Os corpos de vítimas de afogamento podem ser preservados por anos. Em um mundo onde tudo se deteriora com o tempo, os corpos de afogados e águas geladas desafiam a lógica. Ao ser submerso em uma temperatura baixa, o corpo entra em um estado de preservação quase sobrenatural. Sem oxigênio, as bactérias que causam a decomposição não conseguem se proliferar. O corpo se torna uma cápsula do tempo, em que os músculos, pele e cabelos permanecem quase intactos por décadas, em uma eternidade macabra. Imagine um corpo que emerge de um lago congelado, como se tivesse sido conservado por uma força desconhecida, mantendo a aparência de vida, mas sem estar mais entre os vivos. Alguns dizem que isso é um fenômeno natural, outros acreditam que há algo mais além da ciência, que mantém os mortos vivos por mais tempo. 12. O mistério do efeito Mandela.
Já percebeu que várias pessoas se lembram de algo de forma totalmente diferente da realidade? O efeito Mandela descreve um fenômeno perplexante em que grupos inteiros compartilham lembranças erradas sobre eventos históricos, personagens ou até frases célebres. Muitos se lembram de uma cena de Star Wars onde Darth Vader diz Luke, "Eu sou o seu pai", quando na verdade ele nunca disse isso. Como pode tantas pessoas terem a mesma lembrança equivocada? Alguns teóricos acreditam que isso seja resultado de falhas na percepção coletiva da realidade, enquanto outros sugerem a existência de universos paralelos. É uma experiência tão desconcertante que nos faz questionar: e se a nossa realidade não for a única que existe? 13. Os alimentos que contêm fecalismo animal. Imagine mordendo um pedaço de carne suculenta ou saboreando uma salada fresca, sem saber que ela contém algo muito mais repulsivo do que você imaginaria. A indústria alimentícia, em busca de reduzir custos, permite que rastros de fezes de animais entrem em nossos alimentos de formas que parecem impensáveis. Contaminações por E. coli, salmonela e outras bactérias fecais são mais comuns do que imaginamos. O pior é que muitas vezes os limites aceitáveis de contaminação são tão altos que você pode estar comendo essa substância sem saber, enquanto a indústria se esquiva das responsabilidades. Isso não é apenas nojento, mas uma grande violação da confiança que depositamos nos alimentos que consumimos todos os dias. 14. Cães podem sentir a morte em um universo onde as emoções dos animais ainda são enigma. Alguns cães demonstram comportamentos peculiares e até sobrenaturais antes da morte de um ser querido. Relatos de donos de cães afirmam que seus pets começaram a agir de forma estranha, como se sentissem uma presença invisível ou até mesmo uma iminente tragédia. Em casos extremos, esses cães se comportaram de maneira incomum dias antes da morte de um humano ou outro animal, ou na casa seriam esses cães dotados de uma percepção mais aguçada, capazes de detectar mudanças hormonais e energéticas. Ou seria possível que, em algum nível, eles estivessem se conectando a algo além da nossa compreensão. 15. A zona de silêncio no México. Em um dos locais mais remotos do planeta, no deserto de Chihuahua, no México, há um lugar onde até os sinais de rádio e os sistemas de GPS falham. A zona de silêncio é um território onde qualquer tentativa de comunicação com o mundo exterior se torna impossível. E o mais perturbador, pessoas que se aventuraram por lá frequentemente descrevem uma sensação de inquietação, como se estivessem sendo observadas por algo ou alguém. Alguns cientistas acreditam que esse fenômeno seja causado por uma anomalia magnética natural, mas aqueles que sugerem que a verdadeira causa seja algo muito mais extraterrestre. Será que estamos diante de um portal para outra dimensão ou uma base secreta que a ciência ainda não consegue compreender? 16. O corpo pode comer a si mesmo após a morte. Em uma reviravolta aterradora da biologia, quando uma pessoa morre, o corpo começa um processo grotesco de autodestruição. Esse fenômeno é conhecido como autólise e acontece quando as células do próprio corpo começam a se digerir através das enzimas que antes eram responsáveis pela digestão. Em questão de horas, o corpo começa a se alimentar de si mesmo, iniciando um processo de decomposição onde a pele, músculos e órgãos começam a se desintegrar. É como se o próprio corpo, após a morte, estivesse em uma luta desesperada pela sobrevivência, como um monstro interno, consumindo sua própria carne. 17. A tumba de Vlad, o empalador Vlad. O empalador, a figura que inspirou o lendário Drácula, ainda vive na escuridão de sua lenda. Mas o que aconteceu com a sua tumba após sua morte brutal? Seu corpo desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Muitos acreditam que ele foi enterrado em um local secreto, onde seu poder sombrio permanece oculto. Até hoje, arqueólogos e historiadores tentam descobrir a localização de seu túmulo, mas cada pista leva mais mistério. O que sabemos é que a busca pela tumba de Vladia está longe de ser uma simples busca arqueológica. É uma busca pela própria essência de um homem, cujos atos eram tão cruéis que o transformaram em uma lenda aterrorizante. 18. O som de silêncio do espaço não existe. Você já imaginou o que seria ouvir os sons do espaço?
Vácuo do espaço é frequentemente descrito como silencioso. São frequências e ondas invisíveis a olho nu. Sons de buracos negros se curvando, o de estrelas em seus momentos finais, são gravados e transmitidos como uma melodia cósmica. O que isso significa? Que o espaço, em seu silêncio aparente, está repleto de sons que ninguém pode ouvir, mas uma vez revelados, nos lembram da vastidão e do mistério de um universo que mal começamos a entender. 19. A toxina da cobra mamba pode matar em 20 minutos. A mamba negra, uma das cobras mais rápidas e venenosas do planeta, tem uma capacidade assustadora de matar com uma picada seu venelejo de forma tão rápida que, em apenas 20 minutos, a vítima pode estar inconsciente, sem conseguir respirar, enquanto seu corpo entra em falência múltipla. A toxina ataca o sistema nervoso central, paralisando os músculos respiratórios e causando uma morte dolorosa inevitável, a menos que o antídoto seja administrado a tempo. E o pior, as mambas são incrivelmente ágeis e difíceis de detectar, tornando cada segundo após uma picada uma luta desesperada pela sobrevivência. 20. A doença do sono é causada por insetos. Você está dormindo tranquilo em sua cama, mas enquanto você se perde no mundo dos sonhos, um inseto silencioso e imortal pode estar se alimentando de sua saúde. A doença de Chagas é transmitida por um inseto chamado barbeiro, cujas picadas são praticamente indolores, mas letalmente eficazes. A se alimentar do sangue, o inseto transmite um parasita que pode lentamente destruir órgãos vitais, incluindo o coração. O mais assustador é que muitas vezes, os sintomas se manifestam anos após as infecções, tornando a doença invisível até que seja tarde demais para tratar. 21. O sumiço misterioso das pessoas em parques nacionais do ZEUA. Nos vastos parques nacionais dos Estados Unidos, dezenas de pessoas desaparecem anualmente, sem deixar vestígios. Ao contrário do que muitos pensam, esses desaparecimentos não são apenas acidentes. São casos que permanecem sem solução, muitas vezes sem qualquer explicação plausível. Pessoas que desaparecem em trilhas frequentemente são encontradas a quilômetros de onde estavam, em locais impenetráveis, com nenhum sinal de luta ou motivo óbvio para a fuga. Há quem acredite que esses desaparecimentos sejam causados por algo mais, uma força sobrenatural ou uma presença desconhecida que sequestra suas vítimas de forma tão invisível quanto silenciosa. 22. A Ilha das Bonecas Macabras no México. A Ilha das Bonecas, localizada nos canais de Xochimilco, no México, é um local que desde sempre foi envolto em mistério e terror. Durante décadas, centenas de bonecas foram penduradas nas árvores por um homem chamado Julian Santana, que acreditava que o espírito de uma menina afogada o perseguia. As bonecas, com seus rostos grotescamente deformados e os olhos vazios, balançaram ao vento, dando a impressão de que estão vivas. O que realmente acontece nesse lugar? Seriam os espíritos dessas bonecas capazes de se mover à noite. Para muitos, a Ilha das Bonecas representa a personificação do medo humano, onde o impossível se torna real. 23. A Falha de São Andrés e o fim de Califórnia. A Falha de São Andrés, uma das falhas geológicas mais conhecidas do mundo, está situada sob a Califórnia e o representa uma ameaça constante para os habitantes da região. Um tremor massivo, conhecido como The Big One, pode acontecer a qualquer momento, gerando devastação incomparável. Um impacto seria tão forte que cidades inteiras poderiam ser destruídas e a região costeira poderia se separar da América, afundando no oceano. O mais alarmante é que os cientistas não conseguem prever com precisão quando o desastre ocorrerá. A tensão aumenta a cada dia. 24. O mistério das linhas de Nazca. No deserto do Peru, existem enormes figuras geométricas e animais desenhadas no solo, com tamanhos que só podem ser plenamente observados no ar. Essas linhas, conhecidas como linhas de Nazca, foram criadas há mais de 1000 anos, mas o mistério sobre sua finalidade permanece sem resposta. Algumas teorias sugerem que eram sinais para extraterrestres, enquanto outras acreditam que eram parte de rituais religiosos. O mais perturbador é que, sem a capacidade de observar lá de cima, as culturas que as criaram provavelmente nunca souberam de sua verdadeira escala. 25.
O Segredo de Joaquim Esland e a busca pelo tesouro. A ilha Waki, localizada no Canadá, é famosa por um mistério que tem intrigado caçadores de tesouros por séculos. Em 1795, um jovem encontrou um buraco profundo na ilha. Desde então, expedições têm tentado descobrir o que está enterrado lá, mas todos falharam. Tesouros, artefatos e até corpos misteriosos foram encontrados. Mas o que está realmente escondido permanece um segredo. Será que a ilha guarda um tesouro perdido? Ou existe algo mais sombrio esperando ser desenterrado? 26. A experiência de Felipe, o espírito inventado. Em 1972, um grupo de pesquisadores canadenses tentou criar um espírito usando apenas a imaginação. Eles criaram um espírito fictício chamado Felipe, com uma história e características específicas. O que aconteceu a seguir é inexplicável. Durante as sessões de evocação, eles começaram a receber respostas através de batidas na mesa e objetos que se moviam. O caso de Felipe se tornou famoso, pois demonstra como a mente humana pode criar realidades que vão além do normal, levando-os a questionar o que é real. 27. O mistério do livro vingativo de Diáklov Paz. Em 1959, 9 escaladores russos morreram, sob circunstâncias misteriosas, na passagem de Diáklov, nos Montes Urais. Seus corpos foram encontrados de forma bizarra, com membros quebrados e olhos arrancados. Alguns sugerem que os escaladores foram vítimas de uma força sobrenatural, enquanto outros acreditam que eles foram atacados por uma espécie de arma secreta militar. O caso nunca foi resolvido, mas uma teoria perturbadora diz que os escaladores estavam tentando escrever um livro que revelou segredos tão perigosos que alguém queria impedi-los a todo custo. 28. O contágio de 1918. A gripe espanhola em 1918. Uma pandemia global causou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas em um período de apenas um ano. O mais aterrador desse vírus, conhecido como a gripe espanhola, era sua capacidade de atacar de forma extremamente rápida, matando jovens adultos com uma velocidade assustadora. Sem explicações suficientes na época, essa pandemia ainda é lembrada como uma das mais devastadoras da história, mas a verdadeira origem e o motivo de sua violência nunca foram totalmente explicados. 29. O misterioso monumento de Yonaguni. Em 1985, um mergulhador japonês descobriu uma estrutura submersa perto da ilha de Olaguni, conhecida como o Monumento de Yonaguni. A formação está a 25 metros de profundidade e apresenta características intrigantes, como escadarias, plataformas planas e ângulos retos. Alguns acreditam que seja uma cidade perdida, obra de uma civilização pré-histórica avançada, enquanto outros defendem que seja um fenômeno natural, causado por milhões de anos de ilusão e atividades sísmicas. Comprovada como construção humana, poderia reescrever a história, indicando uma civilização avançada há mais de 10 mil anos. O mistério permanece sem solução, alimentando debates e fascinando estudiosos e entusiastas. 30. O mito da floresta de Uiabasil. Considerada uma das florestas mais assombradas do mundo, Uiabasil, na Romênia, envolta em mistérios que desafiam a explicação científica. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, a floresta é palco de aparições fantasmagóricas, luzes inexplicáveis e relatos de desaparecimentos misteriosos. Árvores retorcidas em formas bizarras e uma clareira perfeitamente circular, onde nada cresce, aumentam a sensação de que há algo sobrenatural no local. Pessoas que entram na floresta relatam tonturas, náuseas e até lapsos de memória. Seria Uiabasil um portal para outra dimensão, uma área com anomalias magnéticas, ou apenas um lugar onde o medo e a imaginação se combinam? O que realmente acontece nessa floresta, densa e cheia de segredos? Pense no que você acaba de descobrir. Corpos que resistem ao tempo, fenômenos inexplicáveis e realidades que se distorcem a cada esquina. O medo muitas vezes nasce do desconhecido, e há algo profundamente perturbador na ideia de que o mundo à nossa volta está cheio de forças invisíveis, manipulando nossas vidas sem que saibamos. O corpo humano,
com os segredos do cosmos e as forças ocultas da história. Tudo isso nos lembra que, por mais que tentemos entender o mundo, ele continua a nos desafiar, a nos assustar e talvez até a nos consumir. Agora imagine, e se todas essas histórias não forem apenas coincidências? E se, ao fechar os olhos à noite, você se deparar com algo que você nunca deveria ter conhecido? Às vezes, é melhor não saber o que está escondido nas sombras. Mas, infelizmente, o conhecimento tem o poder de nos levar a lugares que não podemos mais abandonar. E talvez o pior seja que não podemos voltar atrás. O que você faria se de repente o desconhecido estivesse bem ao seu alcance? E aí? Gostou dessas curiosidades que desafiam a lógica e a realidade? Então não perca tempo! Inscreva-se agora no canal Curiosidades Diversas para ficar por dentro de tudo o que há de mais fascinante e misterioso no mundo. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir os próximos enigmas e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar os segredos do universo. E não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual desses temas mais te surpreendeu ou qual outro mistério você gostaria de ver por aqui. A sua participação é o que mantém esse canal vivo. Até a próxima, exploradores da curiosidade.